Aí aqui a gente fez uma interpolação da população, corrigindo a população, né? Uma interpolação entre os censos de 2000 e de 2010. Aí vocês podem ver que a população diminuiu, né? Porque ela estava superestimada antes da divulgação do censo. Aí, nessa situação, isso daqui não é só um estudo, assim, não é uma informação oficial. A informação oficial é aquela lá, 50.438. O PIB per capita do Distrito Federal, com a correção da população, ele passaria para R$ 52.157, né? O do Centro-Oeste para 22.531 e o do Brasil para 17.183. Então, todos subiriam em função da queda na população. Pode passar, por favor. Aqui as atividades econômicas, né? A estrutura produtiva do Distrito Federal. A agropecuária, que é muito pequena, né? Representa 0,5%, né? Composta pelo 0,4% da agricultura, e aqui é 0,1, foi só um erro de pecuária. A indústria, que apesar de estar se desenvolvendo no Distrito Federal, mas ela também ainda tem assim, um quadro assim, meio tímido, né? Ainda é reduzido. Aí, a maior participação da indústria é da construção civil, que é um setor muito importante aqui no Distrito Federal, né? Na indústria, ela é mais levada pela construção civil e a indústria de transformação. Pode passar, por favor. Aí, aqui, a parte de serviços, né? Que é a grande parte da economia do Distrito Federal, de 93%, né? Aí, o comércio representa 6,5% em 2009. Então, em 2008, ele representava 7,5%. Então, essa queda na participação dos serviços foi muito em função da queda do comércio, que perdeu participação. Aí, alojamento. E a administração pública, é a última aqui que está cortada, ela representou, em 2009, 55,4% da economia. Em 2008, ela representava 53,6%. Essa participação aumentou pelo crescimento pelas circunstâncias econômicas mesmo do ano, né? Que a administração pública, como os outros setores foram mais atingidos do que a administração pública, então é natural que a administração pública tenha aumentado a participação. Pode passar, por favor. Aqui é a taxa de crescimento, né, do Distrito Federal entre 2008 e 2009. A agropecuária, em 2008, caiu 15,3%, e em 2009 aumentou 65,2%. Essas taxas assim, discrepantes é muito em função também da participação da agropecuária. Porque se alguma cultura diminui a produtividade ou a produção, aqui no Distrito Federal, que as culturas mais importantes são o milho, feijão, né, assim, soja, se tem alguma questão de clima, alguma coisa assim, então a produção, que é um dado que a gente usa no cálculo, ela oscila muito. Então, a agropecuária sempre vai ter esses índices assim, meio... A indústria, que cresceu 0,4%, porque o ano de 2009 a crise econômica atingiu mais a indústria, né? Embora a indústria seja pequena no DF, mas ela também sofreu um pouco. E os serviços cresceu 3,9%, com os impostos que cresceram 4,7%, aí o PIB foi composto, né, e a taxa cresceu 4%. Diferente do Brasil, né, que teve uma queda na agropecuária de 3,1%, na indústria, caiu 5,6%, né? E ele só apresentou taxa positiva na parte de serviços, né? Aí o que resultou em uma queda de 0,3%. Aqui a agropecuária. A agropecuária teve queda no Brasil, né? Mas no DF cresceu. Isso aqui cresceu por conta do rendimento, porque aqui no Brasil, no Distrito Federal, a agropecuária ela tem muita tecnologia, muita coisa. Então, as produtividades das culturas aqui, elas são muito maiores do que as nacionais, né? Aqui, ó, o milho, né, o soja e feijão, que foram as principais. Mas com participação muito tímida na estrutura produtiva, o 0,5%, né? Esse 65,2% vezes, a grosso modo, vezes o 0,5%, ele representou pouco na composição da taxa de 4%, né? Porque ela é muito inexpressiva aqui. Por favor. Aí a indústria.
Foi o setor produtivo mais atingido, né, pela crise. No Brasil, ela caiu 5,6%, e no Distrito Federal ela cresceu um pouquinho, 0,4%. Né? Aí ela ganhou participação de 6,3% em 2008 para 6,6% em 2009, em função da construção civil, que a construção civil aqui, né, é pujante. Mesmo com a crise, ela teve um crescimento considerável. E a indústria da construção civil, esse 0,4%, ele foi composto porque 59% desse 0,4% foi da indústria. Então, a indústria aqui não caiu. Né? Caiu a indústria de transformação foi muito atingida, mas a indústria geral teve essa pequena elevação em função da atividade da construção civil. Né? A indústria de transformação caiu, 3,3%. Explicado pelo desempenho de seus segmentos mais significativos, alimentos e bebidas, cimento e indústrias gráficas, né, que são as indústrias mais representativas no Distrito Federal. E elas sentiram um pouco da crise. Aí a parte de serviços, né, que cresceu 3,9%, um pouco abaixo do PIB, né, e por isso perdeu participação. As maiores altas, né, para esse 3,9% do setor de serviços foi a intermediação financeira, que no Distrito Federal representa mais de 9% da estrutura produtiva, cresceu 15,2%. Né? A administração pública, que representa 55% e cresceu 3%, ela sempre vai ser uma componente importante no índice geral. Né? Alojamento e alimentação, que cresceu 6,8%, mas ele não tem muita representatividade na estrutura produtiva. Né? Os mais representativos são a administração pública, a intermediação financeira e o comércio. Aí o comércio teve uma queda de 2,3%. Né? Aí a queda de participação dos serviços, de 93,3% para 93%. Serviço. Aí a administração pública, que elevou a sua participação de 53,6% para 55,4%, né, representando. E a nossa administração pública ela representa 55% da economia do DF e 14,1% da administração pública do Brasil. Então, ela é muito significativa, né? Muito em função da área federal atuar, né? Tem muito da área federal está sediada em Brasília. E a administração pública ela tem uma constância no rendimento. Né? Então, nos dados do SEMPRE, que é o cadastro das empresas do IBGE, que faz esse levantamento de massa salarial, o IBGE apurou que, em 2009, 60% da massa salarial total do Distrito Federal ela era da administração pública. Tá? E o rendimento médio mensal era, no Distrito Federal, da administração pública, de 11,5 salários mínimos, né, que, pelo salário mínimo médio da época, dá em torno de mais ou menos R$5.000. Tá? E no Distrito Federal, e no Brasil, essa média caía para 4,5. Então, o rendimento da administração pública no Distrito Federal é muito grande. Então, isso sustenta a economia. Né? Aí o comércio caiu 2,3%, perdeu participação, né, em função dessa queda. E essa queda foi muito em função do endividamento que as pessoas tinham, porque com a economia em franco desenvolvimento, franco crescimento, em 2007, 2008, né, as pessoas fizeram muitas compras e assim dividiram, né, fizeram grandes parcelamentos, porque para você comprar um bem do valor mais agregado, do valor agregado maior, normalmente as pessoas compram dividido, né, vão atrás de crédito. Então, como são créditos a longo prazo, aí com a chegada dessa crise econômica no final de 2008, em 2009 a população meio que colocou o pé no freio, né, assim não adquiriu bens de grande valor. Né? Então, a gente acha que essa queda do comércio foi muito em função disso. Das 10 atividades do comércio que o IBGE pesquisa, na pesquisa mensal do comércio, né, o Distrito Federal teve uma queda em 8 dessas 10 atividades. Né?
As duas atividades que apresentaram crescimento foi a de veículos, motocicletas, partes e peças, que cresceu 8,6%, inclusive uma taxa maior do que a de 2008, né? Mas foi em função das medidas adotadas pelo governo, né, para manter o consumo, estimulado pela redução do IPI. E a parte de hipermercados, né, supermercados, produtos e alimentícios, que cresceu 0,8%, uma taxa pequena, mas porque a alimentação é produto de primeira necessidade, as pessoas compram. Mesmo diminuindo, mas, né, elas compram. E é isso, gente. Qualquer coisa. Muito obrigada.